Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Caros amigos, o programa hoje é uma reprise. É uma reprise para homenagear o Dr. José Ribamar Souza, que nós perdemos recentemente. Era uma das nossas referências como homem, pai, médico, anestesista, cientista. Em todas as áreas das atividades humanas ele sempre se destacou. E nós, em homenagem a ele, nós vamos reprisar o programa. Riba, um dia a gente se vê. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o professor José Ribamar Souza. O professor José Ribamar Souza é professor da UEPA, é anestesista do Metropolitano ainda. Isso. Ainda. E o professor Ribamar, ele é aquele professor da universidade que já foi paraninfo um monte de vezes, professor homenageado todo ano, nome de turma na faculdade, ou seja, é aquele professor que marca os alunos pela qualidade, pela ética e por todos os bons princípios de como um médico deve ser. Então, eu estou tremendamente orgulhoso dele estar aqui comigo. Obrigado, Ribamar, obrigado mesmo por ter vindo. Tu ainda chegaste a usar éter, cloroforme, essas coisas todas que a gente usava só vê nos filmes dos anos 40 e 50? O éter ainda foi um anestésico que eu utilizei no início da minha carreira profissional em São Paulo. Um anestésico relativamente difícil de manipular, mas com uma grande margem de segurança. Dizia-se até que dificilmente, eu tive alguns professores que diziam, olha, para alguém morrer com a administração do éter, só se você fizer um monte de besteiras. Engraçado porque, quando eu comecei a fazer cateterismo, em 79, já faz algum tempo, a gente fazia muita cardiopatia congênita. Naquela época não tinha eco. Então, como não tinha eco, tinha doença de coração de criança, era por cateterismo. E a gente usava uma espécie de máscara. Uma espécie de máscara, tipo uma frigideirazinha, uma coisa assim. Como era o nome daquilo? Máscara de Obredane. Obredane, é isso mesmo. Com éter ainda. Isso. Éramos nós que anestesiávamos as crianças na sala, quer dizer, não tinha. Hoje a gente tem um anestesista para fazer cateterismo. Naquela época não tinha. E usava aquela máscara, eu ficava muito preocupado o tempo todo. Pois é, muito provavelmente por causa da segurança do agente. Então... Não tinha como complicar. Não tinha como complicar. Nos bebezinhos mesmo. Muito mesmo difícil. No bebê. Exatamente. Quando eu era criança, eu tenho 64, ainda se falava muito no medo da anestesia. Isso praticamente acabou. Mas por que tinha aquele medo da anestesia dos anos 60? Eu não diria que acabou. Tu ainda acha que tem? Tem muito. Eu entendo que essa questão, ela está atrelada ao desconhecido. Então, quando um determinado paciente recebe a notícia de que vai precisar fazer um procedimento cirúrgico e que o cirurgião explica o que vai fazer, aquilo é algo mais definido sob o ponto de vista anatômico, mais palatável por ele. A anestesia, não. O fato de você dizer assim, olha, você vai dormir, e aí vem a pergunta, e eu vou acordar depois? A anestesia é como se fosse uma mágica. É quase isso. Não é? Então, você põe um paciente para dormir e depois recupera o estado de consciência. Isso acontece... eu também acho fantástico. E é isso que talvez seduza a mim, por exemplo, foi isso que
foi uma das razões pelas quais eu me lancei nesse campo. Exato. Eu considero assim, eu faço cateterismo desde 79. Até os anos 90, a gente não usava, até o ano 2000, a gente não usava um anestesista na sala. A gente dissecava, fazia anestesia local. Com o advento da radial, da artéria radial, que costuma dar espasmo, o pessoal chegou à conclusão que o espasmo era muita tensão. Então, era melhor sedar. Isso. Então, e é uma coisa muito segura hoje. Muito segura. Eu falo para os meus pacientes, é muito seguro. Eu não lembro, na minha vida de 40 anos de médico, de alguma história de acidente anestésico. Não lembro, assim, de ter convivido com... Então, eu acho que entra na minha cabeça que aquela história, aquele medo dos anos 60, eu pensei que já tinha diminuído bastante. Ele é possível, mas ainda existe. Ainda existe. Nós fazemos avaliações pré-anestésicas que hoje... Isso é um salto também enorme, exato, né? Exato. Naqueles idos, era mais difícil se fazer, não é? Por causa da própria ocupação do profissional, não havia uma diretriz nesse sentido. Hoje, não. O próprio Conselho Federal de Medicina liberou uma resolução que trata especificamente disso, justamente com o intuito de fazer com que a coisa aconteça de uma maneira mais natural. Um dos problemas que tu colocaste aí em relação ao medo é porque o paciente não conhecia, não sabia quem era o profissional. Então, de repente, aparecia isso na sala de cirurgia, um cidadão que olha de cima para baixo e diz, olha, eu sou um anestesista, eu que vou fazer a senhora dormir, o senhor dormir. Isso apavora. Então, fazendo um contato prévio, evidentemente, você tira essa ansiedade inicial, né? E hoje também nós dispomos de excelentes medicamentos que podem combater a ansiedade em tempos variáveis. Sem recorrer, por exemplo, aos benzodiazepínicos que, via de regra, causavam uma certa sonolência. Isso é a turma da minha época. Uma certa diminuição de tônus muscular, uma certa moleza. Hoje não. Nós temos agonistas parciais da serotonina. Eu acho fantástico, não sei se a palavra está certa, acordar bem. O acordamento, despertar. Despertar. Porque o acordar talvez seja uma coisa mais ampla, que ocorra um pouco depois. O indivíduo, às vezes, ele desperta, ele abre os olhos, não é? Mas aí ele não está ainda bem acordado, porque algumas funções superiores ainda estão sob efeitos do anestésico. Às vezes, é nessa ocasião que, às vezes, ele agita um pouco e executa movimentos incoordenados, etc. Então, é importante você esperar um pouquinho mais para que ele... Ribamar, uma coisa muito interessante, assim, os meus pacientes cardíacos que vão para uma anestesia de uma cirurgia de vesícula, de tudo, de outra coisa, de olho, de catarata, a minha preocupação, eu tenho uma preocupação só, é não deixar a pressão cair, porque se ele tiver doença coronária, ele pode infartar. Os anestésicos ainda causam isso? Hipotensão? De um modo geral, sim. Ainda? De um modo geral, sim. Ainda causa. Porque, na verdade, a anestesia, ela impõe uma depressão do sistema nervoso como um todo. E tem aquela droga que não baixa a pressão, que não deixa cair? Existem drogas que produzem tem o seu mecanismo de ação atrelado a uma menor ou insignificante depressão cardiovascular. Existe isso? Existe. Agora, eu sempre digo o seguinte, a anestesia, por exemplo, a anestesia geral, particularmente, ela é um evento protetor para o paciente. Porque você reduzir
resistência periférica, reduzir frequência cardíaca, trabalho do coração, consumo de oxigênio. É fantástico. Fantástico. Então, por que eu vou? Eu sempre... Eu trabalho, eu não me preocupo muito com níveis tensionais. Às vezes, eu estou ali com uma pressão sistólica de 85, uma diastólica de 54, mas uma média boa, que me garante um bom fluxo sanguíneo coronariano. Perfeito. Então, eu vou ficar... uma coisa muito importante na nossa área médica, especificamente na tua área, é a monitorização do mundo atual, né? Sim, esse é um ramo que nos proporcionou um aumento extraordinário na segurança dos pacientes. Eu acho que hoje... Lembrar que nos tempos passados, ainda quando eu comecei, o único dispositivo armado que nós tínhamos era a medida indireta da pressão arterial. Só. O resto era pegar na polpa digital, olhar a intensidade do relaxamento muscular com movimentos de extensão dos dedos, certo. olhar a perfusão, e medir a pressão. E tudo muito empírico. E medir a pressão pelo método indireto, na maioria das vezes, pelo método palpatório. Porque o método auscultatório foi causa de muita otite. Eu, inclusive, fui vítima de uma otite severa que eu tive que fazer. Por causa do esteto comum. O esteto que ficava pendurado. Todo mundo usava. Todo mundo usava. Eita, hoje é uma coisa complicada. Exatamente. Hoje nós temos os métodos fluxométricos aí, com medida automática. Hoje, com maior facilidade, com os dispositivos que se tem, você passa um catéter central e mede pressão arterial diretamente, sem grandes problemas. Como dizia um professor meu, acabou a época romântica. Exatamente. Se mede saturação de oxigênio no sangue, se mede nível de consciência. Aquela coroazinha de eletroencefalograma que eles usam agora, pois é. Você mede o nível de consciência. Nível de profundidade. É porque a anestesia ela provoca uma depressão difusa, anestesia geral. Certo. Uma depressão difusa do sistema nervoso. E sucessivamente vão desaparecendo algumas funções. Certo. A última que desaparece, a função sensorial, é a audição. E nós já tivemos problemas de natureza jurídica, o paciente ouvindo comentários sobre a sua condição clínica no transoperatório, por não estar adequadamente com o nível de depressão da substância cortical, né? Para ti que trabalha no hospital de acidentados, de muito acidente, é complicado anestesiar acidentado, mas essa tu guarda para assim que a gente voltar, um instantinho só. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Voltamos. E a pergunta que ficou no ar para
o professor Ribamar. Não sei se eu te chamo de professor, de doutor ou de Ribamar. Não, eu não tenho. Não, pela amizade. Pela amizade. Ribamar. Exato. Então tá. Você que é anestesista do hospital de acidentados, toda vez eu fico imaginando o trabalho de um anestesista com um paciente que teve um acidente, que está sangrando, que levou um tiro, que levou uma facada. É muito complicado isso aí na hora. Pois é. Coloca esse paciente. Exato. Às vezes está sujo, às vezes está melado. Felizmente, nós temos uma estrutura no Hospital Metropolitano de abordagem inicial do paciente. Né? Então, quando esses pacientes chegam, eles são venopuncionados, às vezes até intubados, Quase pelos que emergencistas, exatamente. Nem sempre é possível fazer a limpeza adequada, por causa da condição clínica que urge que se faça alguma intervenção no sentido de preservar a vida daquele paciente, tá certo? Eu reputo os pacientes mais graves, os pacientes neurológicos. Os mais graves. Com são trauma os pacientes de neurológicos. cabeça, com trauma de coluna. Exatamente. Então, esses pacientes, porque as lesões centrais, as lesões neurológicas centrais, elas só vão poder ser avaliadas adequadamente a posteriori. Não é, por exemplo, um paciente que chega chocado, que você recupera, que ele tem a resposta àquela intervenção. Mas o neurológico não. É muito então, complicado. Por mais que você use técnicas adequadas, a lesão que ficou decorrente do trauma, você só vai saber mais adiante. Agora, são pacientes complexos porque você, ao lado do trauma em si, que pode causar fraturas, sangramento, eviscerações, você tem problemas respiratórios, né, cardiovasculares com hipovolemias graves. Graves, né? Eu fico imaginando. Exatamente. Nem sempre você dispõe, por exemplo, de um sangue naquele momento, tem que fazer embora o hemocentro do hospital eles têm um apoio muito grande, mas é aquela coisa, você tem que esperar um pouco. Às vezes até a prova cruzada, ela é dispensada para que você, na verdade, prevaleça a necessidade de salvar repor a pessoa. No mundo atual, eu sempre falo, na minha área de cardiologia, o grande salto foram os estentes e as estatinas nos últimos tempos. Um dia desses, o médico falou aqui da cirurgia robótica. Então, houve um salto enorme em todas as áreas. Qual o grande salto da anestesiologia? Pois é. Eu diria que a disponibilização de drogas mais seguras, com um perfil farmacocinético mais adequados. Não é? Isso é mais recente? Tem mais recente. Hoje você pode fazer perfeitamente uma anestesia usando bomba de infusão o tempo todo. Você interrompe, o paciente acorda. A anestesia depende como eu vou falar antigamente, do gotejamento. Pois você faz isso. Existe essa disponibilidade, é chamada anestesia venosa total. Ativa. Não é? Então, está disponível, você tem bomba de fusão. Nem sempre isso está disponível em todo lugar. Certo. Não é? Outro salto extraordinário que eu reputo é a monitorização. Não, monitorização foi fantástica. Exatamente. Então, hoje nós temos praticamente todos os sistemas adequadamente monitorados. O sistema cardiovascular, então, dispõe de um arsenal terrível, né, para se utilizar. E eu acho também que o treinamento, eu colocaria aí, acrescentaria mais esse fator, o treinamento dos profissionais, dos recém-formados, daqueles que optam pela anestesiologia como especialidade. Então, hoje o treinamento ele é feito em 3 anos, de uma maneira intensiva. 3 anos? 3 anos, exatamente. Para colocar justamente no mercado
colegas em condições de servir bem a população e com muita segurança, que esse é o aspecto mais importante. O fator segurança é fantástico. Exatamente. Existem os protocolos que também começaram a ser elaborados, né, que isso melhora muito a condução dos pacientes. Esse item mundial, por causa da internet, né, da segurança, isso foi um passo fantástico em todas as áreas. É verdade. Quer dizer, a segurança dos protocolos, depois os estudos todos de medicina baseada em evidência, a evidência do que é correto, do que é certo, exatamente. deixou de ser o que eu acho, o que eu penso. O achismo foi embora. Eu falo para os meus alunos, eu já acompanhei 1000 infartos, mas na internet, se eu passar a madrugada estudando, eu vou avaliar 2, 3 milhões. Né? E o que restou disso? Deixou de valer a minha experiência no sentido de conhecimento. Né? Hoje, você tem o conhecimento no computador daquilo que se faz em todos os lugares, os melhores lugares do mundo. Né? Eu vou muito nos congressos internacionais e hoje a minha maior preocupação não é o que a gente faz, é resolver as complicações. Aquelas complicações, eu quero que tu me defina até para os meus pacientes. Uma vizinha minha me perguntou, eu tenho uma vizinha que toda vez ela pergunta, quem vai ser hoje? Se hoje é um professor anestesista. Ela disse, então pergunta para ele qual é a diferença de RAC para peridural. Então eu vou te perguntar. Tem diferença isso? Claro que existe. Ainda se faz as duas? Se faz as duas. Se faz uma ou outra, ou até mesmo as duas. As duas. Porque são duas técnicas que se completam. São bloqueios espinhais ou bloqueios centrais, com a diferença com relação ao espaço em que é abordado, certo, onde você faz a deposição do anestésico. Então, já começam as diferenças aí, com relação à anatomia. Correto? Depois vem a questão da técnica, que é totalmente diversa. Enquanto na raquianestesia nós usamos agulhas extremamente finas, porque nós vamos perfurar a dura mater, na peridural nós usamos agulhas mais grossas e bem mais grossas, e nós não podemos perfurar a dura mater. Correto? Bom, então tem a técnica, volume de anestésico, adjuvantes, tem uma série de variantes aí. Nós temos também os efeitos clínicos. Era que eu ia te perguntar. Os efeitos Além dos efeitos clínicos, o efeito colateral. Existem diferenças entre uma e outra. Uma se instala mais rapidamente do que a outra. Outra tem uma duração maior. Então, é justamente por isso que aí você vai juntar as duas numa técnica combinada. Eu, por exemplo, gosto de fazer aqui e ali, RAC mais peridural, com duas punções combinadas. Um francês criou o método, mas ele criou um dispositivo para fazer uma única punção. Na verdade, aproveitando o ensejo, a peridural ela foi criada para se usar com catéter. Nós, brasileiros, é que fazemos a injeção logo do anestésico. Eu ainda via neste... Exatamente. Era colocar o catéter e ir colocando, porque o volume do anestésico é muito alto, de 30, 40 ml. Certo. Tá certo? E nós, brasileiros, provamos que nós podemos fazer com doses maciças. Exatamente. E aí você tem mais diferenças com relação os efeitos adversos que você falou. Então, os efeitos adversos são muito pequenos. Né? A hipotensão, por exemplo, que é um denominador comum de todo o bloqueio espinhal, por causa do bloqueio do simpático, do nosso famoso simpático. Então, vai ocorrer um grau variável de hipotensão. Ela é mais aguda no bloqueio subaracnoide, ou raquianestesia, e mais lenta, vamos dizer assim, ou menos abrupta, no bloqueio peridural. E existe outra diferença, diz respeito às complicações. Não é? A principal complicação na raquianestesia é a cefaleia.
Dor de cabeça. A dor de cabeça. Que, na verdade, é atrelada à técnica, não de quem faz. Todo mundo, todo anestesiologista na face da Terra já teve sua cefaleia. Eu, como paciente, tive. Como paciente. Que ironia. E na peridural, a complicação... existem duas complicações que são extremamente são temidas e, por isso, a técnica se torna mais cuidadosa. A primeira é a perfuração inadvertida da duramata e a injeção no espaço subaracnoide. E a segunda, a injeção inadvertida dentro de um vaso, porque o espaço peridural é ricamente vascularizado. Uma insignificante morfina, vamos dizer assim, que custa alguns centavos, hoje é uma arma fantástica para nós no controle da dor pós-operatória, que é outro segmento que merece uma atenção toda especial. Né? E nós, particularmente, estamos inteiramente engajados nessa questão. Né? Não se admite mais aquela velha e surrada receita do se necessário. Eu costumo dizer que os grandes saltos da medicina no dia a dia foram assim, os antibióticos, depois os anestésicos primeiro. Eu acho que eles mudaram a história da humanidade quando você tirou a dor. Né? Depois vieram os antibióticos, que mudaram a história da humanidade. Depois a insulina, depois a pílula anticoncepcional, que mudou o comportamento. Depois veio o Viagra, que tornou todo mundo feliz. E depois as estatinas, que não deixam de ter infarto e derrame. Então, eu acho que o primeiro item da história foi tirar a dor. Né? Então, isso é fantástico. Isso a gente... Se tu me permite, o dia 16 de outubro se comemora o Dia do Anestesiologista. Certo. E, na verdade, foi a primeira especialidade médica que teve esse dia, que criou esse dia como para marcar um evento, não para se fazer uma festa por causa de uma especialidade, como muita gente chegou a pensar. Na verdade, esse foi um dia marcante porque foi quando se realizou a primeira anestesiologia, a primeira anestesia bem planejada e com sucesso, por William Green Morton. Recentemente saiu, publicado numa dessas revistas nossas de circulação, o resultado de uma enquete mundial sobre as principais aquisições da humanidade. E a anestesia estava lá como uma das mais importantes. Com certeza. Exatamente. Fantástico. Por isso se comemora esse dia. Obrigado. Porque, na verdade, ganhou a humanidade. Ganhou e como? No nosso programa de hoje, estamos em cima. Uma semana abençoada para todos e até o próximo domingo. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você.